Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de arquitetura renascentista, barroca e rococó. Eu sou o professor Rossi e vamos lá. Chama-se arquitetura aí do Renascimento ou renascentista aquela produzida durante o Renascimento europeu, ou seja, durante os séculos 14, 15 e 16. No Renascimento, existe uma nova atitude dos arquitetos em relação à sua arte, passando e assumirem-se cada vez mais como profissionais independentes, portadores de um estilo pessoal. Inspiram-se, contudo, na sua interpretação da antiguidade clássica, em sua vertente arquitetônica, considerados como os modelos perfeitos das artes e da própria vida. Então nós temos aqui um templo da arquitetura do Renascimento, ok? O mineirismo foi um movimento artístico ocorrido no 50 que evidenciou o desejo por parte dos arquitetos, humanistas e artistas do período de uma arte que se utilizasse dos elementos clássicos, possuísse um conteúdo bastante anticlássico. O mineirismo será, portanto, este segundo movimento de confronto da arquitetura clássica, já integralmente conhecida. Os principais expoentes do período são Michelangelo, Palladio e Giuliano Romano. Muitos pintores, né, pessoal? Então, influenciaram muito aí nessa arquitetura nesse período. A arquitetura barroca é o estilo arquitetônico praticado no século XVII e decorre até a primeira metade do século XVIII. A palavra barroco define uma pérola de formato irregular. O barroco foi inicialmente diretamente ligado à Contra-Reforma, um movimento dentro da Igreja Católica para reformar-se, em resposta à Reforma Protestante. A arquitetura barroca e seus enfeites deram, por outro lado, mais acessíveis para as emoções e uma declaração visível da riqueza e do poder da igreja. O novo estilo manifestou-se no contexto das novas ordens religiosas, como os jesuítas, que visam melhorar a piedade popular. Então olha aí, pessoal, temos aí o centro de uma igreja que era muito forte aí na época aí do barroco. E esse estilo perdura aí em muitas igrejas até hoje, ok? Então o rococó foi um movimento artístico europeu que aparece primeiramente na França ao final do barroco, visto por muitos como a variação profana do barroco. Surge a partir do movimento em que o barroco se liberta da temática religiosa e começa a incidir-se na arquitetura de palácios civis, por exemplo. Literalmente, o rococó e o barroco foram levados aí ao exagero. Então, o rococó é também conhecido como o estilo da luz, devido aos seus edifícios com amplas aberturas e sua relação com o século XVIII. Então reparem aí, nós temos muita abertura e muita luminosidade dentro dos edifícios, pessoal. A arquitetura neoclássica é o estilo arquitetônico surgido durante o neoclassicismo, movimento cultural do fim do século XVIII, identificada com a retomada da cultura clássica por parte da Europa Ocidental. Nessa época, a relação entre a espécie humana e a natureza havia se transformado, havia aumentado a capacidade humana de exercer controle
sobre a natureza por meio da técnica. Também houve uma mudança nas relações culturais e sociais. A sexualidade influiu nesse estilo, originando aí a existência de inúmeras obras com representação de mulheres nuas, ok? Estaremos estudando a arquitetura colonial brasileira. Para tanto, veremos as influências recebidas aí por Portugal e sua formação. Influências romanas, visigóticas, islâmicas, românicas, góticas, renascentistas, mineiristas, barrocas e rococó, a fim de identificarmos as formas arquitetônicas e urbanísticas que passaram a vigorar no Brasil colônia de 1500 a 1822. Então nós temos aqui alguns períodos, 1500 a 1530, temos o período inicial de ocupação. De 1530 a 1580, os primeiros assentamentos. De 1580 a 1640, temos aí o período filipino, que é a dominação espanhola. De 1640 a 1700, a restauração portuguesa, que é a retomada do poder português. De 1700 a 1750, temos o urbanismo minerador, que foi a descoberta aí do ouro. Por volta de 1530, os portugueses começaram a se estabelecer na costa do Brasil e iniciaram a construção de entrepostos para estocar o pau-brasil e outros produtos tropicais nativos, e também para comércio de escravos. Os entrepostos eram construções precárias, cercadas de paliçadas, que serviam como defesa contra os ataques dos índios e dos aventureiros, especialmente os franceses, que na época disputavam o comércio europeu com os portugueses. Aqui temos um exemplo aí dessas construções. Nos 2 primeiros séculos, é visível o protagonismo econômico do Nordeste na manutenção das relações políticas e econômicas com a metrópole, uma vez que a atividade da cana-de-açúcar se desenvolvia essencialmente na zona da Mata Nordestina e a sede do governo geral se situava aí em Salvador. Esta ordem social ela serviu de base para o processo da transculturação, que resultou do embate de matrizes culturais múltiplas: a cultura nativa existente dos indígenas, a cultura europeia dos colonizadores portugueses e a cultura dos africanos escravos. Então aqui nós temos uma planta da Bahia, ok? Da época. Não há mera transposição dos valores culturais hegemônicos para a colônia. A própria cultura emissora sofre um processo de síntese e adaptação impostas não somente pela resistência do ambiente material, mas pelo contato com as culturas receptoras. Esta reciprocidade assimétrica de influências culturais marca o processo de miscigenação no Brasil, que não se reduz exclusivamente ao sincretismo cultural, mas se manifesta na miscigenação racial, traço cultural característico na formação aí do Brasil. A arquitetura do período provém deste contexto. Verifica-se do ponto de vista dos programas arquitetônicos pouca diversidade tipológica, a saber, arquitetura religiosa, arquitetura militar e arquitetura civil de função pública e privada. Então temos aí as figuras aí dessas arquiteturas, pessoal. Mais algumas fotos aí em Mariana, ok? Na época. Reparem aí as construções, as arquiteturas aqui nessa foto abaixo, onde as sacadas, as portas, elas já dão diretamente aí na calçada, ok? Então, da calçada você já entra aí para dentro do edifício, não tem nenhum espaço, né, para uma garagem,
um recuo, né, maior da construção, ok? Ela já acaba ali, já começa ali praticamente na rua, né? Então a importância do legado arquitetônico e artístico colonial do Brasil é atestada pelos conjuntos e monumentos que foram declarados Patrimônio Mundial pela Unesco. Estes são os centros históricos de Salvador, Ouro Preto, Olinda, Diamantina, São Luís do Maranhão, Goiás Velho e Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas do Campo, e as ruínas das missões jesuítas Guarani, em São Miguel das Missões. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Dê um joinha para mim. Se inscreva no meu canal. Ativem o sininho para quando eu postar um vídeo vocês ficarem sabendo. E até a próxima aula, pessoal!